Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Perdoe pelos 3 minutos de atraso, mas tivemos um problema técnico lá com a minha impressora. É uma coisa que eu precisava trazer hoje de manhã. E aí é um efeito cascata, né? Você traz uma coisa para aquilo que você já tem planejado fazer e acaba complicando outros. Mas graças a Deus foram só 3 minutinhos do tempo que normalmente a gente já dá de espera aí. Mas sem mais delongas, vamos iniciar a nossa lição 16, terminando Colossenses nesta lição. E essa é a nossa 34ª aula, para vocês verem que realmente não dá para você correr um texto bíblico. Colossenses é uma carta lenta, né? Você lê em minutos e na sua leitura anual acompanha apenas um dia. Mas mesmo assim, se você correr particularmente com o texto de Paulo, você vai perder muito. Nós tivemos uma lição que foram 4 domingos, se eu não me engano, dado a necessidade de esmiuçar aquilo que estava lá. Mas, enfim, chegamos à nossa última lição e vamos então iniciá-la, ok? Vamos orar. Deus querido, muito obrigado pelo tempo hoje que teremos, Senhor, diante da Tua palavra mais uma vez. Sempre agradecidos pela liberdade que experimentamos e orando pelos nossos irmãos que estão correndo riscos variados, alguns mortais, simplesmente pelo fato de servir a Jesus. Vítimas e sofrimentos ignorados pela mídia, pelos poderes, mas certamente não pelo Senhor deles e nós. Abençoa, Pai, o nosso tempo nesta manhã, dá-nos do Teu Espírito, para que Ele ilumine nossas mentes e corações. Também pedimos, Senhor, que Tu lave-nos com o sangue purificador e perdoador do Teu Filho. Cada pecado de ação, de pensamento, seja perdoado, ó Deus, em nome de Jesus, para que estejamos completos, íntegros na Tua presença. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nosso texto é o texto final de 7 a 18 do capítulo 4. Colossenses 4, de 7 a 18. Vai estar projetado ali, você pode me acompanhar lendo. A uma só voz. Tentei fazer aqui um remendo com esse pedestalzinho aqui, mas ele definitivamente não quer trabalhar. Então vamos deixá-lo aqui no canto. Soldado ferido caiu. Vou ficar aqui com o sol hoje mesmo. A gente fica mal acostumado com algumas práticas, irmãos, aí eu prefiro ter os 12 aqui. Como os irmãos já sabem por experiência, eu gosto de espaço, né? Dá uma olhada no meu púlpito. Tem colegas que olham assim, rapaz, eu não tinha um púlpito maior para fazer. Eu falei assim, eu queria, mas eu gosto de espaço. Pronto, já foi para acordar vocês, os meus movimentos são friamente calculados. Diz a palavra do Senhor, versículo 7. Juntos, vamos lá? Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, e para que eles lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhe tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Deixa eu trocar lá. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que,
como pessoas maduras e plenamente convictas, continue firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Virou? Próximo slide. Pronto. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas, a graça seja com vocês. Irmãos, esse é aquele texto que muita gente, em uma pregação expositiva em lectio contínua, ou seja, em um livro inteiro, muito pregador, na verdade eu diria que a maioria esmagadora dos pregadores pularia. Eu acho difícil que você vai chegar numa igreja um dia e o pregador vai dizer, abre em Colossenses 4 a partir do versículo 7. A maioria das pessoas acham que isso aqui é apenas o encerramento da carta e não tem muito o que se tirar disso, mas, irmãos, eu sou convicto e adamântico de que não há absolutamente nada sobrando nas Escrituras. Se está lá, mesmo que o propósito seja pequeno, há um propósito. É claro que este final de Colossenses não tem como comparar com Colossenses capítulo 1. Como já expliquei em outras feitas, irmãos, o peso de textos varia, certo? Claro. É óbvio que, graças a Deus, não temos que fazer essa escolha de Sofia, né? Desculpa a referência tanto quanto antiga, mas o filme é lindo. Se tivesse que perguntar para mim, você quer tirar da Bíblia João 3,16 ou um pedaço de Neemias? Eu falava, desde que não seja capítulo 8 de Neemias. É claro que João 3,16 é infinitamente mais valioso, tem mais peso do que um texto narrativo do Antigo Testamento. Ok? Eu quero abrir esse parênteses aqui logo no começo, porque você pode estar pensando, né? Poxa, a revista não podia ter apenas... Então Paulo termina com a saudação para um monte de gente que ele gosta e acabou. Não. Nós vamos ver, irmãos, que mesmo nos detalhes de cada nome desses que estão disponíveis para nós, o que também é supervisão de Deus, do Espírito Santo, existe uma grande lição, uma grande ideia nesse texto final. E essa grande ideia está ao lado seu, onde você está sentado. Alguém disse uma vez que uma das coisas melhores de um esporte coletivo, ele estava se referindo ao futebol, mas isso se aplica ao vôlei, ao basquete, etc. É que quando você está desanimado, o placar está contrário, o outro time está dando trabalho, você pode olhar para os lados e saber que você não está sozinho. Você não é como jogador de tênis, pelo menos não com o que não é de duplas, né? Que você tem que se virar sozinho. Você não é como um corredor que só tem as suas pernas, certo? Também, mesmo quando é o revezamento, você tem que fazer a sua parte. O ponto aqui é que o companheirismo, a parceria é algo sem preço. E na obra de Deus é ainda mais sem preço. Especialmente quando nós temos companheiros que pensam na mesma direção, que estão vocacionados na mesma direção. E eu tenho muitas parcerias, irmãos, e eu vou começar, é claro, eu nem tenho noção, veja bem. Eu vou começar, é claro, pelo nosso presbitério, pela equipe ministerial. Nós começamos a equipe ministerial em 2008, certo? Essa é o ano 13, né, da equipe ministerial, indo para 14. E eu tive muitas boas experiências, outras não tão boas esses anos todos, mas nesta última formação que temos tido há algum tempo, com uma variação que tivemos brevemente, tem sido uma das experiências mais gratificantes do meu ministério.
E eu não falo isso porque o Reino está aqui e outros poderiam estar aqui e vão ouvir depois. Não, é verdade. Nós trocamos ideias e temos uma sincronia, uma sinergia de cabeças diferentes, de idades diferentes, né? Como você sabe, eu sou o mais novo, né? E isso é incrível como Deus usa todas essas coisas para a glória dele, para o bem do reino e da obra do Senhor. Então, quando algumas pessoas perguntam para mim como é que é trabalhar assim, como é que você consegue, pastores que estão acostumados a só voar solo e contar lá com a sua diretoria da igreja, o conselho da igreja, detalhe, coisas que não existem nas escrituras. Nós começamos muito antes, mas depois eu aprendi no livro Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever, que esta é uma marca de uma igreja saudável, uma liderança pluralizada. Onde eu continuo, é óbvio, irmão, sendo o pastor da igreja, o presidente da parte jurídica, né? Mas essa parceria ministerial é incrível. Eu tenho também um grupo de pastores do Brasil inteiro. O grupo varia de tamanho, já teve quase 130, hoje tem um pouco menos de 100. Porque é WhatsApp, né? E às vezes as pessoas não sabem administrar. Gente, eu preciso dar um tempo aqui, preciso sair e tal. E outros motivos também saem e assim vai. Mas esse grupo, irmãos, tem sido uma parceria incrível. Um dos nossos missionários eu conheci neste grupo. Conheci o seu trabalho, vi que é um rapaz extremamente dedicado. Levei, quando tivemos a vaga, né, para adoção missionária, levei o trabalho dele para a equipe ministerial, eles também gostaram e aí está. E nesse grupo, irmãos, nós temos gente que tem trabalhos muito difíceis, mas muito mesmo, ganhando muito mal, certo? A maioria dos obreiros ganham muito, muito mal, na média de um salário mínimo e meio para sustentar a família inteira. A maioria não tem alternativa a não ser trabalhar secularmente, e alguns deles estão em regiões, por exemplo, tomadas pelo catolicismo, como o interior do Nordeste e outras regiões difíceis. Enfim, e essa parceria, essa possibilidade de olhar para o lado e ver eu não estou sozinho, tem abençoado tanto a eles quanto aos que são mais experientes e mais estabelecidos no ministério, como eu, depois de 27 anos. Eu não me considerar assim, seria uma tremenda um chororô, né? Hipocrisia, porque já comi o tutano, está na hora de começar a sentir pelo menos o cheiro do filé. Então a vida passa por fase, eu falo isso para eles, né? Quando eu cheguei aqui em Boa Vista também, irmãos, puxando a cachorrinha, como fala no norte, os primeiros anos de ministério foram muito difíceis. Eu literalmente assobiava e chupava cana. Não, figurativamente, mas literalmente no trabalho, porque não tinha ninguém. Era dirigir o culto, dirigir o louvor, pregar, tudo, tudo. Eu lamento, irmãos, que até por um breve tempo, até a tesouraria eu tive que cuidar, porque não tinha quem quisesse. Então, o ponto é que, quando você começa a ter pessoas que dividam a carga com você, isso é impagável. E eu quero agora estender isso às outras lideranças que nós temos na nossa igreja. Você não deve olhar apenas como motivo de oração, como motivo de gratidão a Deus, né? Só a vida do pastor, ou então ampliando um pouquinho, o pastor e os presbíteros. Não, existem outras pessoas que estão liderando outras coisas. Então você chega aqui, você senta, né? E você é servido, porque pessoas estão durante a semana queimando a mufa, se reunindo, se comunicando online e tal, como é que vão fazer isso, como é que vão fazer aquilo, preparando. Então, ontem os jovens foram para o culto da juventude, que ontem foi em intercâmbio com outra igreja. Então, eu fico pensando, irmão, se você senta ali para ouvir a mensagem, e foi o irmão Adson, não foi isso que levou a mensagem? Você para pensar, queridos, que isso não é assim. Ele senta na casa dele, na frente da televisão, põe um papel em cima da perna e rabisca 3 frases. Não é assim que funciona, não. Pelo menos não de um bom pregador, que eu sei que ele é e os que nós temos na nossa igreja são. Eu dei um curso de pregação expositiva agora para a igreja onde o Gustavo está. Os um pouco mais antigos sabem o que eu estou falando. E é um grupo pequeno de líderes, né? O pastor Gustavo e outros lá em Rondônia. Era membro da nossa igreja, teve que voltar para a sua terra natal. E eu falei para eles, eu tenho colegas que levam 15, 20 horas para preparar um sermão. Então, quando você
valoriza o trabalho daquele que está lhe abençoando de alguma maneira, né? A professora que fica com os seus filhos no momento do culto da noite, ou a pessoa que chegou mais cedo na sua casa para limpar um lugar e colocar cadeiras. Então, eu quero ser muito claro aqui, meus irmãos. Os irmãos sabem que nesse ponto, não tem nada a ver com os mineiros, eu não como pelas bordas. Eu acho desrespeito quando você falta uma programação que outras pessoas não faltaram com a sua responsabilidade para preparar. Sério. Porque eu penso isso desde adolescente. Se alguém ensaiou o coro da igreja, na igreja tinha coral, né? Gastou horas ensaiando, e eu não vou, é um desrespeito com o ministério do meu irmão. Sério mesmo. Então, se o meu irmão chegou cedo, chegou ao trabalho que nem eu trabalhou, certo? Em lugar de poder dar uma deitadinha e assistir ali o noticiário e tal, ele foi varrer a varanda, lavar a varanda, botar as cadeiras, sei lá o quê. Outro foi preparar o lanche e um líder preparou como a reunião ia acontecer. E eu digo, irmãos, hoje eu estou muito cansado, minha cutícula está doendo. Desrespeito. Bastante. Como é desrespeito faltar uma EBD de um material tão rico como esse? Então, esse companheirismo que nós vamos ver aqui, meus irmãos, é muito mais do que dizer, ô Paulo, você é o cara. Eles se faziam presentes. Eles se preenchiam, no caso de Paulo, que ainda não, mas já não é nenhum garoto, mas logo ele vai estar em 2 Timóteo muito idoso e mal quebrado pelos sofrimentos que Paulo passou. Eu penso, meus irmãos, que essa lista, essa constelação de companheiros, cada vez que um aparecia na vida de Paulo, era um bálsamo, era um alívio. Você já experimentou aquela dor muscular e você passa aquele benguê, sei lá, aquele negócio cheio de cânfora, e o músculo relaxa e a dor vai embora? A inflamação ainda está lá, está sendo tratada e tal, você sente aquele alívio, aquele relaxamento. Essa é a experiência emocional e espiritual na vida de alguém que está sob responsabilidade, quando alguém diz assim, ei, pega do outro lado que eu pego por aqui, deixa eu te ajudar a carregar. Deixa eu dividir esse peso contigo. E é à luz disso, irmãos, nós vamos entrar no texto e começar a ver essa lista de nomes da nossa lição. Ok? Bem, objetivos da nossa lição. Saber que nos momentos de dificuldade, a fidelidade e prontidão com que Paulo contou lhe foram motivos de louvor e prova da graça de Deus. Sentir pesar e compaixão pela vida dos irmãos fiéis e ministros do Evangelho que se encontram em situação difícil. Agir, dispondo-se a ajudar de todas as formas possíveis, mesmo que sacrificiais, os irmãos em Cristo que sofrem por causa do Evangelho. Vamos para a nossa introdução. Você tem em casa um quadro de fotos? Aquele que fica em destaque, cheio de imagens das pessoas que são mais queridas e íntimas? Aquele quadro com os amigos que você sabe que tem o seu telefone e o da sua família, caso seja necessário. O quadro com as pessoas que você pode ligar, mesmo sendo madrugada. Lá naquela prisão, Paulo não tinha um desses, é lógico, mas se tivesse, tenho certeza que a foto dos companheiros de luta, Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesus, o Justo, Epáfras, Lucas, Demas e Arquipo estariam lá. Seus companheiros, a prova viva da suficiência de Cristo para a salvação e transformação de vidas. Só nesse finalzinho da nossa introdução, o autor já faz uma ligação com a mensagem que nós vimos até agora, especialmente no começo da carta, mostrando, meus irmãos, que para os colossenses, esses que estão aqui não estavam aqui por causa de outro meio, a não ser o evangelho que havia os alcançado. Entende? Então, é como se Paulo estivesse dando, de certa forma, uma indireta. Pessoal de Colossos, presta atenção nesses nomes. Nenhum deles está aqui por causa das coisas que vocês têm procurado erroneamente. Todos estão aqui por causa do evangelho, da suficiência de Cristo, da graça de Deus, da salvação que primeiro vocês ouviram. Não por obras, não por méritos, não por religiosidade ou qualquer outra coisa que religiões pagãs ou o judaísmo estejam tentando infiltrar na igreja. Eles estão aí por causa do evangelho que os alcançou. Segundo parágrafo.
Na lição de hoje, a última dessa jornada, o apóstolo chega ao final de sua carta com um toque de saudade e pesar, carregando sua escrita com uma despedida bem pessoal e com um profundo desejo de que a graça de Deus seja constante na vida daqueles irmãos de Colossos. Antes de tudo, porém, ele faz questão de apresentar sua condição, pois mesmo estando preso, não faltam irmãos fiéis que o assistem nas suas algemas, em parte abrindo mão de suas liberdades para serem de ajuda ao apóstolo. Embora poucos, entre estes amigos leais estão judeus e gentios convertidos. Em um último suspiro, ele pede que não se esqueçam dele e roga a Deus a sua graça sobre os seus destinatários. Havia, meus irmãos, uma graduação também de relacionamentos na vida do apóstolo Paulo. Nós tínhamos gente muito ingrata, como boa parte da igreja de Corinto. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta de defesa do seu apostolado, porque eles haviam tomado partidos. Eles haviam criado segmentos dentro da igreja. Lembra em 1 Coríntios capítulo 3? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou seja, de Pedro. E ainda tinha um pessoal meio espiritual, entre aspas. Não, eu sou de Jesus, sou de homem nenhum. Então essa igreja era uma igreja ingrata e que não reconhecia o quanto devia ao apóstolo Paulo, certo? Pela sua própria existência, pela sua própria salvação individual, não salvação em si, mas por ter conhecido o evangelho através dele. Aí, em outro tipo de graduação, você tinha gente muito grata a ele, como, por exemplo, a igreja de Filipos. Era uma igreja que gostava demais de Paulo. Nós vimos isso na exposição de Filipenses. Era uma igreja que lembrava dele, ele já estava preso quando escreveu aos Filipenses, e ele escreve uma carta para agradecer, capítulo 4, porque eles lembram de Paulo das suas necessidades. Ele estava preso em prisão domiciliar, final do livro de Atos, mesmo a prisão nossa carta de Colossenses aqui, né? E aí ele precisa agradecer esses irmãos porque lembram dele. Eu quero lembrar também da despedida em Atos capítulo 20 dos presbíteros, dos líderes de Éfeso. Uma despedida emotiva, emocionante, e o choro correu solto quando eles ouviram de Paulo que nunca mais o veriam. Mas aí você vai mais adiante na graduação e você chega naqueles que iam de fato até Paulo, aqueles que abriram mão da sua vida pessoal, como Lucas, por exemplo, abriram mão da sua liberdade para ficar na prisão domiciliar com ele, para servi-lo. Lembra, ele é um homem idoso agora, certo? Essa figura, irmãos, do pajem, do auxiliar, era muito comum no mundo antigo. Lembra de Elias e Eliseu? Elias era chamado aquele que deitava a água sob as mãos de Eliseu. Olha que figura linda. Então não tem torneira. Então, para alguém lavar as mãos, ou ele jogava a água sobre a sua própria mão, e era um negócio meio desengonçado, ou ele tinha um servo que fazia isso. E Eliseu ocupou essa posição. Depois teve também o Geazi, mas Geazi era o nó cego, né, que acaba leproso por sua própria cobiça. Mas Eliseu não, ele é um parceiro, ele é um cara que fica ali jogando água sobre as mãos de Elias, até que Elias é arrebatado no final, né, não é o final da sua vida, porque ele volta em Apocalipse, mas esse é outro caso. Bem, e aí, meus irmãos, outra coisa que eu queria destacar aqui, o ponto que eu ia falar aqui. Sim, e esses companheiros, meus irmãos, tão diversos, né? Quer seja apenas um apoio à distância, sustentando e tal, e esse mais próximos, é uma realidade na nossa vida também. Era uma realidade na vida de Jesus. Jesus tinha graduações de relacionamento. E, gente, é virtualmente impossível você ser melhor amigo de todo mundo. Isso não existe. Certo? Preferencialmente que você não seja inimigo, ou tenha inimizades à torta e à direita por qualquer coisa, claro. Mas, mesmo aqui no grupo, é diferente de você fazer panelinha. Panelinha é quando um grupinho não se mistura com o outro por motivos mesquinhos, certo? Não tem nada a ver com a experiência cristã. Mas é óbvio, irmãos, que se eu for quantificar entre os homens da igreja, eu sou muito mais próximo do Rendel, Cédric e Bruno do que sou da maioria dos homens da igreja. Isso é normal.
Quem eram os três mais próximos de Jesus? Alguém lembra? Deu até a musiquinha de criança. Pedro, Tiago e João no barquinho. E Jesus faz isso, não era uma coisa involuntária. Quando ele vai ao Monte da Transfiguração, ele leva Pedro, Tiago e João. E o que eu acho interessante, irmãos, que um deles ia morrer rápido. Logo nisso de Atos, ele já é decapitado, Tiago. Então você percebe que, mesmo por um curto tempo, a influência que ele precisava ter sobre a vida desses homens, no caso de Tiago, para Jesus era relevante. Ele que sabia que Tiago ia ter uma vida mais curta, né? Agora, o impacto, meus irmãos, será que é coincidência que três desses aí, porque um morre mais cedo, são autores de livros das Escrituras e tiveram um impacto incrível na história da igreja? Tem Paulo, mas Paulo vem depois, Pedro e João. Então essa proximidade com certeza teve uma grande diferença, que são exatamente esses que você vê na primeira parte do livro de Atos. O que tem de Bartolomeu em Atos? Nada. Quem tem de Judas Tadeu? Não Judas Iscariote, Judas Tadeu, no livro de Atos? Nada. Cadê os outros? Cadê André? Nada. São exatamente aqueles que eram o núcleo menor, né, mais íntimo de Jesus. Ok? Bem, vamos entrar no versículo 7 a 9 agora, nessa primeiro ponto, que é a apresentação dos companheiros de Paulo na prisão. Ok? O primeiro a ser mencionado é Tíquico, um assistente merecedor dos devidos reconhecimentos pela sua fidelidade e prontidão, como está indicado na carta aos Efésios 6, 21 a 22. Vamos lá, irmãos, dar uma olhadinha nesses textos para que você pegue um pano de fundo mais completo desses homens, dessas personagens, né? 21 e 22. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, informará tudo a vocês, para que também saibam qual a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Então, logo no começo, meus irmãos, ele é um homem de confiança de Paulo, ao ponto dele enviar aos Efésios para dar esse relatório, talvez tranquilizá-los, né? Essa foi uma igreja que teve muito relacionamento com Paulo. Lembra da exposição de Atos? Paulo fica anos em Éfeso. Ele usa Éfeso como uma base para alcançar toda aquela região, certo? E expandir o evangelho naquela região, e ele fica lá muitos anos treinando liderança. Virou um centro de treinamento missionário, por assim dizer, né? De Paulo. Bem, seguindo depois da referência, ser conservo no Senhor revela bem o nível de comprometimento daquele irmão com a obra e com o testemunho diante do próprio apóstolo e da comunidade cristã. O perfil de Tíquico revela a razão de Paulo ter confiança absoluta nele. Era procedente da Ásia e acompanhara este no final da sua terceira viagem missionária. Atos, capítulo 20, 4 e 5. Sendo acompanhado, vou voltar um pouquinho aqui no 3. Onde ficou 3? Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Portanto, a pessoa certa para levar tanto esta carta como a de Efésios, de Filemão e a carta à igreja de Laodiceia. Isso explica também porque o apóstolo confia a Tíquico a explanação verbal sobre sua condição na prisão, que, embora fosse tristonha, deveria ser motivo de fortalecimento da fé desses irmãos. Então é interessante, irmãos, sobre a missão de Tíquico, que ele é uma carta viva, né? Algumas coisas, detalhes, que nós não sabemos porquê, provavelmente porque, se caísse nas mãos dos romanos, poderia comprometer a vida de Paulo, o acesso que ele tinha às pessoas. Por exemplo, ele deve ter mandado por Tíquico a notícia do avanço do seu próprio evangelismo entre a guarda pretoriana.
Então, se ele começa a dar detalhes que o centurião tal havia se convertido, ou fulano, isso podia complicar, certo? A opinião do Império Romano, irmão, sobre o cristianismo, ele ainda não era tão grave quando Paulo é preso, ok? Paulo é preso, e a gente acompanhou isso em Atos, uma série de atrapalhadas, né, ali de um passando para o outro, depois de uma acusação dos judeus em Jerusalém, completamente infundada. Inclusive, literalmente, o procônsul diz, eu estava pronto a lhe libertar, a soltá-lo, se ele não tivesse apelado para César. Lembra disso? Então, Paulo está preso esperando uma audiência com... Não é Diocleciano. Ai, Jesus, fugiu agora. O imperador, enfim. Ele está esperando uma audiência com o imperador. Então, nessa altura, os romanos não estavam ainda tão preocupados com o cristianismo, mas logo estarão. Particularmente quando sobe ao trono imperadores que exigem a adoração a eles mesmos. E os cristãos dizem, não. E aí a coisa começa a ficar muito complicada. E é por isso, irmãos, que os cristãos eram chamados de quê? Alguém sabe, não? Ateus. Porque eles não adoravam nenhum imperador, nem os deuses greco-romanos. Por isso ele é chamado de ateus. E isso é até engraçado, né? Até irônico. Porque, bem, não somos ateus. Nem de fato eles eram ateus. Eles adoravam alguns deuses. Mas na cabeça deles, o Deus que nós adoramos não existe. Então, via de regra, nós não tínhamos Deus. Então, éramos ateus. Enfim. Bem, ainda sobre Tíquico, meus irmãos, essa confiança que ele gera em Paulo é algo extremamente importante, porque Paulo confiava a ele algo que, se Tíquico fosse, na verdade, o Paulo tivesse colocado confiança de uma maneira errada nele, ele fosse uma pessoa não confiável, nós não teríamos esses textos. Eles teriam se perdido. Mas Tíquico passa para mim, meus irmãos, a ideia da pessoa da missão dada, missão cumprida. Aquela pessoa que você, olha, a tarefa é essa, e você pode virar as costas, e você tem confiança de que vai ser feito. De que vai começar e terminar aquilo que você passou, porque a pessoa se comprometeu a fazer isso com você. E esse é Tíquico na visão bem curta aqui de Paulo. Seguindo adiante, irmãos. Em seguida, Paulo apresenta Onésimo, no versículo 9, né? Natural de Colossos, escravo de um cristão chamado Filemão, daí a carta, ou quase um bilhete, né, a Filemão, daquela mesma cidade e da mesma comunidade cristã. A carta a Filemão revela o pedido pessoal de Paulo a esse para que perdoasse o escravo fugido, o que parece ter acontecido, pois a preservação desta pequena carta é uma prova de que as credenciais e a defesa do escravo apresentadas por Paulo na carta aos Colossenses foram aceitas. Ao apresentar Onésimo a toda a igreja, naturalmente é feita uma defesa coletiva de alguém que, além de ser útil, passa a ser também confiável, havendo consequentemente um respaldo maior diante do seu Senhor. É porque o texto diz, meus irmãos, ele, ou seja, Tíquico irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Então percebam, irmãos, que está confirmando aquilo que nós vimos na lição que falava sobre senhores e escravos, que a maior parte da igreja era, na prática, composta de escravos. O que, meus irmãos, já faz do evangelho, do cristianismo, um motivo de revolução social. Porque não é como nos dias de hoje, em eu aqui ser empregado, meu patrão sentar do meu lado, a gente cultuar junto, se chamar pelo primeiro nome, ser irmão em Cristo e acabou. Certo? Não é isso. Era uma relação um pouco mais tensa, em que uma pessoa era literalmente dono da outra, certo? E aí congregavam no mesmo lugar, e sabe o que mais? É muito provável, olha que coisa, que na igreja escravos fossem líderes espirituais acima de senhores, que estivesse liderando aqueles que na vida civil eles deviam obediência, como certamente acontece de forma muito mais leve hoje em dia entre subordinados e patrões nas igrejas. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é como ele conhece Paulo na prisão. Quem já leu a carta de Filipenses, com certeza todos aqui percebe isso. Ele se converte,
E ele é tão impactado pelo Evangelho, e eu posso acrescentar, pela pessoa de Paulo, que ele se transforma em alguém, diz o texto, fiel e amado. Alguém que Paulo podia dizer, pode confiar, porque eu estou lhe devolvendo uma pessoa diferente daquela que fugiu daí. Eu estou lhe devolvendo uma pessoa diferente daquela que escapou da sua responsabilidade. Isso, meus irmãos, mostra que o companheirismo, ele depende também de eu dar comprovações de que a outra pessoa pode confiar em mim, isso serve para os nossos dois personagens aqui, ao ponto de deixar nas minhas mãos tarefas e responsabilidades que eu possa assumir e que ele possa ou precise me dar. Isso demonstra, irmãos, que muitas vezes amizades, companheirismos não se formam porque eu não estou dando a segurança a outra pessoa. Eu não estou mostrando a outra pessoa que ela pode confiar em mim ao ponto de me entregar alguma coisa para fazer. Certo? Isso é algo que a gente deve pensar bastante também. A referência a Tíquico e a Onésimo serve de exemplo de fidelidade entre irmãos, pois mesmo Paulo estando em prisão, esses irmãos demonstraram zelo pelo apóstolo em suas algemas. Esses dois companheiros de Paulo, apresentados como amados, servos e fiéis, são exemplos de pessoas que devem ser imitadas, pois, como o próprio texto original sugere, suas credenciais são de pessoas com um amor abnegado semelhante a Cristo, com um desprendimento de servir ao próximo, como um serviçal serve ao seu Senhor, além da fidelidade característica própria dos que creem em Cristo, sempre buscando em tudo ser útil no serviço do Senhor. Sabe, meus irmãos, é muito gratificante você poder ter pessoas assim e ser uma pessoa assim para alguém. Nós vivemos num mundo, com raras exceções, onde as pessoas querem muito mais ser servidas do que servir. Onde as pessoas querem muito mais terem a sua necessidade preenchida do que qualquer outra coisa. E diante disso, o Evangelho vai mostrando algo na contramão. Eles recebem de Paulo algo de valor inestimável, coisas espirituais. Paulo pouco precisa, além das orações desses dois homens, é claro, pouco precisa de retorno espiritual da parte deles. Então, o que eles fazem? Eles fazem algo que o próprio apóstolo Paulo escreve, que, tendo compartilhado coisas espirituais, seria muito eu esperar coisas materiais? Não lembra desse texto? Paulo fala literalmente que aqueles que são abençoados espiritualmente por nós podemos retribuir de alguma forma. Então, quando nós tivemos aqui, por exemplo, alguns dos meus professores, uma das pessoas que foram muito importantes na minha vida, e eu tive a oportunidade de recebê-los na nossa conferência ou alguma coisa assim, e levar para um bom almoço, uma coisa assim, e eles diziam, não, muito obrigado, o almoço foi muito bom. Eu falei, não há o que agradecer. Eu não estava falando uma frase protocolar. Não estava mesmo, irmãos. Porque eu recebi deles algo que um almoço não paga. Mas nem perto. É nosso costume, no final de todas as nossas conferências, nós damos uma oferta dentro da nossa possibilidade aos nossos preletores. Até hoje, ninguém aqui saiu sem receber uma oferta. E teve um deles que falou assim, você tem certeza? Alegou o fato de que a gente tem a nossa construção e tal. Vocês estão podendo, não vai fazer falta? Eu falei, isso não é o caso. Nós somos muito gratos, aprendemos muito contigo. Com a sua vinda aqui, você veio de longe para nos abençoar. E nós queremos abençoar a sua vida também, seu trabalho, sua família, seu ministério. Irmãos, a oferta não paga o receber daquele homem na minha vida. Eu me lembro quando o Russell Shedd me agradeceu por ir buscar um copo d'água dele. Eu falei, copo? Eu pensando ficar comigo, né? Copo d'água? Alguém me dá uma tigela e uma toalha, pelo amor de Deus. Sério, irmãos, ele era de uma humildade constrangedora. Constrangedora.
Porque tem algumas pessoas que você diz assim, ó, se tem alguém que podia ser boçal, é esse camarada aí. Tá liberado, porque ele era um monstro de conhecimento bíblico, de pregação, de ensino. Eu sei fazer muita coisa, meus irmãos, mas não me deu uma aula surpresa para eu dar assim. Pregar, uma aula surpresa, não, eu não. E, enfim, que esse homem de Deus podia fazer era uma coisa impressionante e graças a Deus por isso. E aí quando ele... E agradecer por eu ter ido buscar o copo d'água para ele, eu dei uma meio de... Sabe aquele fanzoca que fica ri, não sabe se ri, se... Mas por quê, irmãos? Porque eu não lembro nem quando eu ouvi o Rousseau pela primeira vez e quanto que eu já aprendi, eu tinha aprendido com aquele homem. O ponto aqui, meus irmãos, é que fico pensando em Onésimo e Tíquico e todos esses nomes que nós vamos ver, e como qualquer agradecimento que ele recebia de Paulo, eles deviam ter esse mesmo sentimento. Onésimo, então, Tíquico nós não sabemos se era filho na fé de Paulo, mas Onésimo, ele não tinha apenas a salvação a agradecer a Paulo, mas até mesmo a sua própria restituição a um cenário, porque ele ia viver fugido o resto da vida. E pelo Evangelho, alcançando, Paulo diz, volta. Irmãos, esse era o cenário social da época. Ficar fazendo manifestação. Igreja nunca foi chamada para fazer isso. Eu já expliquei isso, porque muita gente fica questionando como pode ter escravos na igreja. A igreja não tinha escravos, isso é bom destacar. Mas muita gente, nós falamos isso na aula sobre esse versículo, esse trecho, muita gente não tinha como sobreviver. Não tinha Bolsa Família não, irmãos. Se você não servisse na casa de alguém, você está na rua, mendigando. Se você perguntasse a um mendigo, já reparou que praticamente todos os mendigos eram coxos, cegos? Já viu isso? Porque ele não servia para servir. Entendeu? Porque você vai querer um copeiro cego, não vai conseguir servir o vinho. Porque você vai querer um cozinheiro cego ou coxo, não vai conseguir cozinhar. Então, era muito difícil você ver um mendigo simplesmente porque ele era destituído. Ele simplesmente procurava um meio de se ligar a uma grande família e servir, vender a sua liberdade. Era a situação social na época. Tá? Então, abafa o justiceiro social dentro de você e sigamos. Muito bem. Terminar esse ponto primeiro, irmãos, nossa aplicação. Quando o assunto são as lutas na batalha do Evangelho, seus amigos que têm passado por tribulações e momentos difíceis por se manterem fiéis à palavra, têm encontrado em você um companheiro? As provações deles têm sido também as suas próprias. As dores e cadeias deles têm sido também as suas. A verdadeira amizade envolve comprometimento. Em outras palavras, um amigo de verdade tem um senso de responsabilidade para com você e realmente se preocupa com você. Paulo havia experimentado com estes irmãos e sentia a gratidão por isso. Hoje, na igreja, o apóstolo encontraria em você um amigo. Você teria sua foto lá no mural de Paulo? Você tem sua foto no mural daqueles na sua comunidade de cristãos que têm dedicado a vida a fazer o amor de Cristo conhecido? Como eu disse, irmãos, bem no começo da nossa introdução, todas as tribulações que alguém pode passar se tornam muito mais leves se o fardo está sendo compartilhado. Se essa pessoa pode olhar para o lado e saber, eu posso contar com fulano e beltrano porque eles estão fazendo aquilo que eles têm que fazer. Cada vez, irmãos, que a nossa igreja vai crescendo, novas responsabilidades e necessidades surgem. Quando assumimos a congregação, eu confesso que eu sentia profunda convicção daquilo que estamos fazendo, mais um friozinho na barriga também, porque havia muitas outras coisas que iriam surgir, e como realmente surgiram, e nós teríamos que nos encarregar disso. Mas à medida que você vai caminhando, né, e você vê as pessoas assumindo determinados postos e responsabilidades, você descansa, porque você sabe que aquilo está sob a responsabilidade de alguém. É claro, acho que até Paulo teve que chamar alguns desses homens de vez em quando e dizer assim, querido, só um minutinho, deixa eu dar uma instruçãozinha porque você está meio fora daquilo que você tinha que fazer. Talvez.
E assim faz parte também, meus irmãos, desse companheirismo. Pessoas vão errar, você vai errar com pessoas. E a gente precisa ter a sensibilidade de corrigir com amor, é claro, né? E saber, meus irmãos, que esse aprendizado no meio dos erros fortalece, ou deveria pelo menos, fortalecer ainda mais nosso companheirismo e nosso serviço uns aos outros. Bem, nosso texto vai continuar no segundo ponto. Saudações dos amigos de Paulo, do versículo 10 até o versículo 14. Ele vai começar a estar como meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus companheiros em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Vamos lá. Nesse trecho, irmãos, tem um ozinho perdido ali, da carta são citados 3 judeus que estavam junto de Paulo nas suas cadeias em Roma. Primeiro, 2.1, Aristarco. O primeiro é Aristarco, natural da cidade de Tessalônica, companheiro de Paulo na terceira viagem missionária, quando foram agredidos em Éfeso. Vamos voltar lá, meus irmãos, no texto de Atos, indo para o capítulo anterior, Atos 19, 29. Este é aquele episódio em que a multidão depois ficou gritando: grande é Artemis dos Efésios, ou Diana dos Efésios, dependendo da tradução. Versículo 29. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Em outras palavras, meus irmãos, ele já tinha experimentado uma emoçãozinha, né? Até agora, as viagens missionárias de Paulo, de repente, estava tudo maravilhoso, gente se convertendo, demônio sendo expulso, né, e tal. E em Éfeso a coisa fica tensa. E aí você diz assim, pastor, nem tanto. Então tudo bem, provavelmente que você for arrastado por uma multidão, você sabe se vão lhe matar ou não, porque lembra, irmãos, esse é o primeiro século, certo? Então eu sei que talvez na nossa sociedade hoje, você não ficaria preocupado, né, necessariamente com uma agressão, talvez só com uns pescotapas aqui e acolá, mas nesse momento eles estão preocupados. O que vai acontecer com as suas vidas, né? Muito bem. Apesar de na carta a Filemão a referência a Aristarco não falar de que ele estava preso, é muito provável que depois de acompanhar Paulo em sua viagem a Roma como prisioneiro, ele próprio tenha se voluntariado para ficar junto com o apóstolo na sua prisão naquela cidade, juntamente com Epáfras, a quem é dado essa condição de prisioneiro na carta a Filemão, versículo 23 de Filemão. Vamos lá, irmãos, tem que ler os textos para a gente saber aí as referências dessas pessoas no resto do Novo Testamento. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações. Então, essa marca de Epáfras provavelmente era, irmãos, voluntária. Agora, era voluntária, mas, tipo assim, eu estou me colocando junto com o prisioneiro, então eu também sou prisioneiro. Ele provavelmente podia sair, enquanto Paulo não podia, prisão domiciliar, lembra disso, né? Afinal de Atos, não é uma masmorra desta vez, ok? Mas, ainda assim, Epáfras tinha uma liberdade maior, mas, porém limitada, porque ele havia se colocado nessa situação, e é provável que seja o caso de Aristarco também. Bem, embora não seja revelado nesta carta a questão. Então, meus irmãos, Aristarco se revela como este homem que está ali do lado de Paulo, numa situação em que provavelmente ele abriu mão do quê? Da sua família, dos seus amigos, da sua vida, para servir ao apóstolo. Irmãos, vamos lá, vamos para o nosso contexto. Então, um de nós é preso. Você tem o seu trabalho, você tem a sua família, você tem os seus afazeres. Não temos a mínima ideia do que Aristarco fazia da vida. Se ele era um profissional liberal, um artesão ou um funcionário de algum lugar.
Mas o fato é, meus irmãos, que ele abre mão, assim como outros também já haviam feito, abre mão da sua vida para servir ao ancião Paulo e estar junto com ele na prisão. Você consegue calcular comigo que isso não é pequena coisa? Que isso não é pouca coisa? Para você entender isso, para pensar na última vez que você teve que abrir mão, não do seu trabalho não, do seu lazer, porque alguém colocou lá no grupo da igreja, alguém pode me ajudar com? E você ficava assim, alguém escreve primeiro antes de mim, alguém escreve antes de mim, alguém escreve antes de mim. Torcendo para alguém estar ainda mais ocioso do que você. Ou, na sua perspectiva, menos ocupado do que você. E aqui nós temos um homem que abriu mão da sua vida para ficar com Paulo lá na prisão. Eu fico pensando, irmãos, às vezes a gente faz algumas coisas, né? O irmão fulano, o irmão, ficou hospitalizada. Aí a gente vai lá ficando 2 dias com aquela pessoa. 2 dias no sacrifício do ar-condicionado ali, para ajudar aquela pessoa que está hospitalizada. E quando a gente sai de lá, a nossa carne diz assim, pô, tu é o cara mesmo, né? Você está 2 dias aí tomando banho de pia para ajudar a pessoa lá a levantar da cama dos seus pontos. Você é um servo mesmo, né? As pessoas deviam erigir uma estátua para você. A razão, irmãos, da minha ironia, desculpe até um pouco de sarcasmo, irmãos, é que quando a gente olha para algumas coisas que a Bíblia traz, e é por isso que ela registra, a gente fica pensando naquilo que a gente chama de sacrifício, que a gente chama de trabalho, de eu fiz alguma coisa. E a gente fica bem diminuído na nossa avaliação do que fizemos ou deixamos de fazer. Quando a gente vê homens que abriram mão da sua liberdade, da sua vida, para poder servir outros. Agora, quem que perde nisso, irmãos? Eu perco. Nem lembro em que contexto que eu estava mencionando isso, mas a Bíblia literalmente diz que Jesus, inclusive, até um copo de água que eu dou não fica sem recompensa, não passa desapercebido. Até um copo de água. Se o Senhor recompensa algo tão simples, tchim. Como o Senhor via um homem como Aristarco, como Epáfras, como esses todos que nós estamos vendo aqui? Como o Senhor via pessoas que abriam mão da sua própria profissão? A gente já vai chegar nele, mas já parou para pensar, irmãos? Eu acho que um médico também era bem remunerado no primeiro século. As pessoas precisavam dele. Precisavam da sua ajuda. Então Lucas abre mão disso tudo para ficar sacudindo pela Macedônia, pela Ásia e pela Europa, seguindo um judeu desmiolado chamado Paulo. Então, esses exemplos, irmão, de abnegação, de abrir mão, deviam falar profundamente em como eu organizo o meu esquema de vida. Como eu organizo o uso do meu tempo. Se você não foi contactado, você está literalmente a horas ou dias de ser contactado para começar o estudo bíblico com as pessoas da região da congregação que disseram sim para o estudo bíblico. É praticamente certo, meu irmão, que você vai examinar a sua agenda, vendo se dá para encaixar aquela hora e meia que você tem que dispor para esse encontro. Perceba que é diferente quando eu digo assim, eu vou encontrar como abrir mão, porque, lembra, eles que vão determinar quando, olha, eu só posso quinta-feira às 10 da noite.
E como nós explicamos, nós temos que nos adaptar ao horário que eles estão disponíveis, porque o salvo dessa equação sou eu, que estou indo para alcançar o perdido, certo? Eu que vou me adaptar ao horário dele. E aí complica o meu conforto. Complica a acomodação da minha agenda. Eu não estou me referindo, meus irmãos, aqui, nossa, ele marcou, ele só pode ter segunda-feira às 9 da noite, mas 9 da noite eu estou em aula. Não, não é isso. Não sabe, irmão, já teve essa conversa várias vezes, né? Eu estou em aula, deixa eu ver com ele se ele tem um outro horário que ele pode, talvez sábado, porque eu dou aula à noite. Ou então, eu procuro o coordenador, me dá outra ficha, porque essa aqui, eu estudo à noite e a pessoa só pode à noite. Legal. Não é isso que eu me refiro não, irmãos. Uns anos atrás eu fui impactado com um amigo meu, de São Paulo, que ele durante quase um ano, ele não comia, ele engolia o almoço em 15 minutos, para ir depois no outro departamento, porque ele começou um estudo bíblico evangelístico com um colega. Quando o colega disse sim para estudar na hora do almoço, ele não acreditou. Ele abriu mão do seu almoço para ter aquele tempo de estudo bíblico e, eventualmente, aquele lá se transformou um irmão em Cristo. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que às vezes a gente pensa que nós estamos fazendo alguma coisa, mas se nós começarmos a examinar, irmãos, o que muitos doam para a obra de Deus, em termos de tempo, bens, dinheiro também, sua liberdade, talvez nós podemos nos questionar um pouquinho. E podemos chegar à conclusão que nós não estamos fazendo realmente aquilo que nós poderíamos fazer. Nós estamos ainda fazendo aquilo que dá para fazer, ou que eu quero fazer. E eu creio que essa é uma das razões por que esses nomes foram preservados, para nos mostrar pelos seus exemplos essa realidade em nós. 2.2, Marcos. A referência a Marcos é tanto gratificante quanto surpreendente, pois este já tinha sido motivo de um forte embate entre Paulo e Barnabé na segunda viagem missionária. Isso é Atos, capítulo 15. Por quê, irmãos? Porque um pouquinho antes de Atos, capítulo 15, Marcos tinha vazado. Na primeira viagem missionária, Marcos começa a ver pedra voando, chicote estalando, e tal, e ele, por aqui. E aí quando chega nesse texto mencionado, 36, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Nós exploramos bastante isso, irmãos, na exposição de Atos, né? Você pode, se quiser, lá no YouTube, explorar ou rever isso daí. Mas, bem, no nosso texto, a figura de Barnabé parecia ser conhecida em Colossos. E a menção de que Marcos era seu sobrinho ajuda a referendar mais ainda a recomendação de Paulo. A redenção de Marcos possivelmente foi resultado da própria disciplina imposta por Paulo quando o recusou como companheiro de viagem, da segurança obtida em Barnabé, que o acolheu quando foi recusado por aquele, e pelas instruções de Pedro, que já tendo passado por situações semelhantes, o trata como filho, revelando que o instruiu posteriormente. Agora, o redimido Marcos anuncia que pretende ir àquelas igrejas onde Paulo anuncia sua pretendida passagem. Esse veio a ser o mesmo Marcos que escreveria algum tempo depois o segundo evangelho, conhecido por Evangelho de Marcos. Então percebe, irmãos, como que Marcos, o medroso, se transforma em Marcos, o evangelista. Como o nosso texto destacou, meus irmãos, você tem uma série de influências.
Você tem o tough love, né, o amor durão de Paulo, dizendo negativo. Esse arregão não vou levar. Não tem condição, é imaturo. Ele logo ficou apavorado com as coisas que aconteceram, ele nos abandonou na Panfilha, eu não levo. Esse é aquele, meus irmãos, o bad cop, né? Tem aquela história nos filmes que tem o policial mau, o policial bom, né? E vê aquele policial que grita e coloca o dedo na cara e tal. Bem, ele não fez isso, mas Paulo dá esse amor durão de disciplina, né? Dizendo, não tem jeito e tal, ele não vai comigo. E veja bem, irmãos, a essa altura, Paulo já era bastante conhecido. Para Marcos não ser recusado por Paulo, com certeza, foi um golpe. Ele deve ter sentido o golpe de ver uma pessoa tão importante ter uma opinião tão ruim sobre ele. Eu teria. Eu ficaria desanimado, dizendo assim, cara, olha quem eu fui decepcionar. É tipo o seu chefe falando assim, não, qualquer um menos Joverceu. Oh, meu Deus, o que eu fiz da vida? Mas aí você tem uma segunda influência. Mesmo sendo parente, Barnabé provavelmente era bem mais velho que Marcos, que era um rapaz, né? E aí ele tem uma postura diferente, ele é o bom policial, the good cop, que chega e tal, não, eu vou levá-lo comigo e tal, e como você vê, né, foi fruto até do entendimento, e Deus usa isso tudo. E aí ele pega e leva a Barnabé para a sua terra natal, Chipre. E se é a terra natal de Barnabé, lá tem parentes de ambos. E aí eles podem, irmãos, com certeza ser um lugar mais familiar. Então o que Barnabé deve ter pensado? Bem, vamos levar o rapaz para um lugar mais tranquilo, para ele fazer um estágio mais, né, legal aí, mais sossegado. E dali eu posso começar a melhorar a durabilidade, a resistência dele para coisas mais difíceis. Ou seja, Barnabé, meus irmãos, tal como foi muito sábio quando ajudou Saulo a se tornar Paulo, agora faz com Marcos. Mas não acabou aí, irmãos. Marcos foi extremamente abençoado, porque no caminho dele surge quem? Pedro. E aí ele tem, meus irmãos, um segundo apóstolo dando ou influenciando a sua vida. O meu ponto aqui, meus irmãos, é que é virtualmente impossível você chegar até algum lugar sem a influência de vidas de pessoas piedosas. Então, assim, muito cedo na minha vida cristã, irmãos, eu me converti com 10 anos. Quando eu passei para os adolescentes com 12, logo eu recebi um cargo, uma responsabilidade. Diretor de programa. No ano seguinte, presidente. 12 anos depois, eu me tornei presidente do bairro inteiro. E quando eu digo bairro inteiro, irmãos, não é tipo Pricumã, não. É tipo Boa Vista. Certo? Se você der uma olhada no seu mapa do Rio de Janeiro e achar a Ilha do Governador, dá uma olhadinha no tamanho dela e procura a população. 600 mil habitantes. Na minha época, imagina quantas centenas de adolescentes eram. Mas nesse caminho, irmãos, para chegar até aí, eu tive que fazer uma escolha. Eu comecei a andar perto de gente que queria andar perto de Deus. Na minha igreja, meus irmãos, desculpe a seriedade, mas tinha muito playboyzinho evangélico. Sabe? Pessoal que queria nada com a hora de Jerusalém. Pessoal que dava dor de cabeça ao nosso pastor, queria servir a Deus, mas queria ao mesmo tempo ter um negócio estranho demais. Um negócio assim que, olhando em retrospectiva, eu espero que eles hoje, como adultos, e até outros já perto de 60 anos mais velhos do que eu, se arrependam grandemente e não estejam pagando com a língua os seus próprios jovens nas suas igrejas. Mas o que eu fiz? Eu identifiquei o jovem mais comprometido, que inclusive era presidente dos jovens. Colei com ele. Depois tinha um outro que era seminarista. Hoje é pastor em interior do Rio de Janeiro. Já foi pastor em Brasília, agora está no interior do Rio de Janeiro. Colei com ele também. 3, 4, 5 anos mais velho do que eu. O ponto aqui, meus irmãos, é que quando a gente quer crescer na vida cristã, a gente anda com gente que quer crescer na vida cristã. Com gente, é claro, que a gente é amigo e tudo mais, mas com quem a gente vai olhar e ver o exemplo de vida.
ver como se porta o compromisso. E aí eu começava a perceber coisas mínimas, meus irmãos, que eles chegavam cedo na igreja. Raramente chegavam, sentavam para esperar. Irmão, o que eu posso fazer? Estavam sempre buscando servir. E aí, macaco vê, macaco faz. Lá ia eu, adolescente, 13 anos atrás, copiar o jovem que era comprometido com o Senhor. Eu me pergunto, meus irmãos, me questiono, até onde, até qual extensão isso teve uma influência na minha vida? No seminário, meus irmãos, eu observava atentamente os nossos professores, tanto em relação à vida, quanto em relação ao ministério. Porque eu precisava aprender o caminho das pedras. E certamente o caminho das pedras não estava em alguém descompromissado com Deus, descompromissado com o Evangelho. Marcos foi muito, muito abençoado. Porque eu tenho certeza, irmãos, que já, eu concordo com o autor, ele não teve uma atitude de rancor com Paulo. Eu acredito, irmãos, que a recusa de Paulo trouxe tristeza a Marcos. Irmãos, eu já tive que dar um pito já em bastante gente no ministério, e realmente não é uma coisa agradável. E há pessoas que, se você me perguntasse, eu estou pensando em chamar fulano para trabalhar comigo, em tal e tal ministério, e assim, assado e tal, você recomenda? Eu? Não. Ele não é uma pessoa que sabe ouvir a repreensão de autoridade. E é triste isso, irmãos. Porque ser uma pessoa ensinável, termo que inclusive passou no nosso devocional esta semana, é algo de extremo valor para a própria pessoa. Porque veja bem, se você não é uma pessoa ensinável, como Marcos comprova que é, Paulo continuaria sendo Paulo. Barnabé continuaria sendo Barnabé. Pedro continuaria sendo Pedro. Mas Marcos nunca chegaria a ser Marcos, que nós conhecemos. Nunca chegaria a ser Marcos o evangelista. Ele continuaria sendo, na sua história, Marcos o arregão. Se, irmãos, ele tivesse trazido para si desculpas. Eu estava com Paulo, mas rapaz, Paulo é muito complicado. Irmãos, eu até acho que Paulo era, até certo ponto, complicado. Eu não tenho essa falsa ilusão, irmãos, que todo mundo na Bíblia era, oh, que gente maravilhosa, olha só e tal, né? Que você andava de mão dada. Não. Tinha gente difícil de aturar e acho que Paulo era um deles. Eu vejo Paulo como uma pessoa perfeccionista, focada, que amava as pessoas sim. Mas olha, dizendo assim, meu amigo, você está atrapalhando eu abençoar 1000 aqui. Cuida. Como ele faz com Marcos. Porque você vê por acaso Paulo dizendo assim, vamos viajar não, gente, vamos cuidar de Marquinho aqui. Cuidar de Marquinhos, né? Vamos lá e tal, dar uma ajudinha para ele. Ele não vê fazendo assim. Ele literalmente joga Marcos fora do barco, diz assim, levanta vela e bora seguir em frente. Talvez ele não tenha sido rude no falar, provavelmente ele foi, né? Encheu Marcos de fruto do Espírito, mas o cuspiu fora. Então Marcos poderia, irmãos, carnalmente ter essa atitude e, inclusive, não aceitar nem Barnabé, a oferta de Barnabé. Não, quero mais saber desse negócio não. Vou voltar para Jerusalém, lá para casa da minha mãe. Lembra que a mãe dele morava em Jerusalém? Era lá que estavam orando por Pedro quando estava preso? Não. E ele, meus irmãos, é quem sai ganhando da equação. Alguém lembra qual é a opinião de Timóteo, de Paulo, sobre Marcos, em 2 Timóteo? O que ele pede a Timóteo, irmão, sobre Marcos?
Ninguém leu 2 Timóteo a vida inteira, nunca viu que o nome de Marcos é citado. Traga consigo também a Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Anos depois, o arregão se transforma em uma pessoa útil para o ministério. Quem saiu ganhando na equação, meus irmãos? Marcos. Eu sou muito grato a Deus, irmãos, por cada chamada que eu recebi. Algumas eu fiquei meio de cara torta por dentro, mas o Senhor é bom. Se nós não aprendermos, irmãos, com as pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos moldar, nós vamos continuar tortos nos nossos caminhos, em vez de aprender. 2.3. Jesus chamado justo. Antes de mais nada, irmãos, como já falei também 1 milhão de vezes, Yeshua não é um nome especial. Quando você for expulsar demônio, não fala Jesus, fala Yeshua, porque o demônio reconhece. Não é frase de Harry Potter, sei lá o que, Patromos, ou não é encantamento. Não há nada de especial no nome Yeshua. Há especial na pessoa de Yeshua, mas não no nome. Josué era Yeshua, certo? Jesus nada mais, nada menos é que a corruptela em grego do nome de Josué. Então, quando Num, pai de Josué, chamava no Antigo Testamento, ele chamava Yeshua. Quando José chamava seu filho, chamava Yeshua. Então, quando nós temos esse nome aqui, irmãos, eu sei porque assim, não sei você, mas eu bato no texto, eu tenho que me lembrar, não é Jesus, não é Jesus, é só um homem comum. Porque é um homem comum. Eu até acho engraçado, irmãos, eu estava comentando isso com a moça que ajudou em casa. Quantos brasileiros chamados Jesus você conhece? Mas no mundo hispano é extremamente comum. O filho dela chama-se Jesus. Acho até engraçado isso, né? Mas o brasileiro não usa. Eu não conheço nenhum chamado. Eu tentei colocar o nome no meu, mas a Leila não quis. E era em aramaico também. Mas o meu ponto, meus irmãos, é que é só um nome comum. Por isso que, para não deixar dúvida, ele tem um vocativo. Jesus, o justo. Certo? Nomes de família não eram muito comuns na época. Certo? Então, mesmo hoje, o nome de família às vezes vai criar ainda assim homônimos, né? Você vai ter um Paulo dos Santos e vai ter outro Paulo dos Santos e assim por diante. Mas naquela época, como não tinha, as pessoas geralmente ganhavam algum tipo de distintivo. Certo? Você sabe que Barnabé era um distintivo. O nome dele era José, na verdade, né? Barnabé, filho da consolação, filho da misericórdia. E acabou porque José também era um nome extremamente comum naquela época. Ok? Muito bem. Não tem outra informação a respeito de Jesus, o justo, que não seja esta. Seu nome era bem comum entre judeus e gregos, mas é identificado como judeu. Aparece em alta estima com Paulo, que o identifica como alguém que o consola juntamente com outros mencionados. Certo? E aí, repetindo o texto, ele diz apenas, Jesus, chamado justo, também envia saudações. Não tem absolutamente mais nada sobre ele, a não ser que ele é o cooperador em favor do reino de Deus. Certo? E, por ser da circuncisão, é o fato dele ser, obviamente, judeu. E aí está. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim, que já é digno de nota, né? Digno de destaque, porque, irmãos, para Paulo, cada pessoa que se aproximava dele e o servia de alguma maneira, e o companheirismo e a companhia, prisão domiciliar, podia, né, com certeza aliviava. E aí o autor se apega também a explicar que o reino de Deus, que é mencionado no texto, o reino de Deus aqui não tem a conotação futura que Paulo usou em outras ocasiões, mas a presença dos cooperadores citados revela uma consolação presente, porquanto outros parecem tê-lo abandonado. O reino é, então, neste caso, a obra iniciada por Cristo e continuada pelos apóstolos. Explicação, irmãos.
A noção de reino de Deus no Novo Testamento é uma noção muito, muito ampla. Tão ampla que teses de doutorado já foram escritas a respeito de reino de Deus, reino dos céus e assim por diante. Infelizmente, algumas pessoas acham que isso é algo o contrário, muito restrito, que o reino de Deus se inaugura na chegada de Jesus, particularmente depois da sua morte e ressurreição, e ponto. Mas não. João vai dizer que o mundo está sob o controle do maligno. Como é que pode estar o reino de Deus e ao mesmo tempo o controle do maligno? Porque existe, meus irmãos, um já e o ainda não em relação ao reino de Deus. O reino de Deus já está entre nós, essa inclusive era a pregação de Jesus, certo? O reino de Deus era a própria pessoa do rei ali presente. Contudo, o reino de Deus está em estabelecimento, aonde? Nos corações dos eleitos, à medida que cada um vai se convertendo, ok? Porque o reino de Deus não está na mão dos réprobos, no coração dos réprobos, no coração dos ímpios, correto? Eles são fora do reino de Deus. E o reino de Deus vai progredir, meus irmãos, e ele vai ser estabelecido fisicamente na volta de Jesus durante o reino milenar. Então perceba, fases e outras fases. E aí, irmãos, depois do reino milenar, depois da última batalha, quando vier novos céus e nova terra, o reino de Deus é estabelecido definitivamente. Ok? Então há diversas manifestações do reino de Deus. E é isso que o autor está destacando aqui. Uma delas é o trabalho da obra, a qual esse homem chamado Jesus também se juntava a eles. Ok? Muito bom. Agora chegamos em Epáfras. Epáfras também, irmãos, é conhecido como Epafrodito, né, em outros textos. Em seguida é feita a menção sobre os gentios que também ficaram junto ao apóstolo na sua prisão. Há uma menção especial a Epáfras, pois esse foi cooperador de Paulo no trabalho de evangelização em várias ocasiões. Como era natural de Colossos, Epáfras é sempre visto como fundador da igreja localizada nessa comunidade, como também de Hierápolis e Laodiceia. Sua ida até Paulo foi motivada pela heresia que havia se levantado na sua igreja de origem e que ameaçava a doutrina da supremacia e da suficiência de Cristo como único Salvador. Não sem razão que o apóstolo usa termos como firmeza, perfeição e consumação como características da oração de Epáfras. Para os colossenses, isso deveria ecoar como um pedido para que fossem maduros e não abandonassem a sã doutrina, a fim de que se tornassem plenamente firmes no Senhor. Irmãos, antes de nós continuarmos no outro parágrafo, perceba que Epáfras é fundamental para o que vai acontecer com Colossos. A carta de Paulo acontece porque ele vai até Paulo dizendo assim, há uma situação acontecendo e eu não tenho bagagem, talvez, conhecimento, para resolver isso. E só nisso, irmãos, já é uma lição para nós. Companheirismo também é dizer, irmão, o que você faria nessa situação? É incrível, meus irmãos, você percebe que determinados pastores podem estar afogando-se em um problema e ele não pede ajuda. Incrível. Ele está indo para o buraco, mas ele não procura ajuda a alguém, de alguém mais velho no ministério, alguma coisa assim. Mas graças a Deus isso não é a maioria. Várias e várias vezes, irmãos. Eu já perguntei a opinião dos colegas naquele grupo que eu mencionei. Eles pediram a minha opinião também, como proceder assim. Às vezes nós tivemos questões aqui ministerial que eu levei para eles, olha, numa situação assim, como vocês fariam? Questões que não são tão simples de resolver, que a Bíblia não tem um versículo direto. Temos que ir por princípios, né? O ponto aqui, meus irmãos, é que Epáfras se destaca em ele ser aquela pessoa que procura o apóstolo, sabendo que ele teria a condição e a autoridade de endereçar a igreja, como realmente ele faz, corrigindo as heresias que estavam lá. Outra coisa que me impressiona sobre esse homem, irmãos, é como, além de responsável pela sua igreja, a implantação e tal, ele era um plantador de igrejas. Por que eu quero destacar isso aqui, irmãos? Prepara isso para o futuro, caso Deus lhe coloque nessa situação. Teve um irmão que há um tempo atrás me procurou no Facebook, perguntando se havia uma igreja saudável, uma igreja bíblica que eu recomendava em uma determinada cidade
Eu não me lembro se era Paraná ou Santa Catarina. Procurei pelos 4 cantos da internet nos amigos e disse não. Um, inclusive, me falou, porque ele era de 100 e poucos quilômetros de lá, falou, não, essa cidade é um cemitério espiritual. A única igreja batista que tem lá está atolada em pragmatismo e neopentecostalismo, e fora ela só tem outras igrejas neopentecostais. Seu amigo está se mudando para um deserto espiritual. Aí eu chamei e falei assim, tenho ótimas notícias para você. Deus vai lhe dar um campo missionário. Eu tenho um amigo que está aí a 150, 170 quilômetros daí. Não tem como você congregar lá, obviamente. Mas ele está disposto a lhe dar o apoio que você precisar para plantar uma igreja nessa cidade. Viu como a perspectiva muda? Ponto aqui, meus irmãos, é que talvez se Deus lhe tirar um dia de Boa Vista, e você realmente descobrir, porque vários irmãos saíram daqui e falaram a mesma coisa, pastor, não consigo encontrar igreja para congregar. Plante uma. Seja um Epáfras. Talvez com o tempo Deus vai trazer uma pessoa e você pode se juntar a ela e de repente futuramente essa pessoa pode ser presbítero ou pastor dessa igreja no seu lugar, sem problema. Mas meus irmãos, para pensar se isso não é uma oportunidade de ouro e que Epáfras não desperdiçou. Nós não temos ideia exatamente como ele vem a conhecer o Evangelho. Talvez em viagem a outra cidade conhecer o próprio Paulo. Mas o ponto, meus irmãos, é que ele é um propagador. Lembra de Atos capítulo 2? Tinha gente do mundo inteiro, do império, né? O mundo era o império. Haviam judeus e prosélitos, ou seja, haviam judeus ali e haviam gentios que haviam se tornado judeus. E agora, ambos se tornam cristãos. E não é pouca gente, são milhares de pessoas. Sim, a maioria era de Jerusalém e ali ficaria mesmo. A primeira igreja batista de Jerusalém já começou grandona. Mas, e esse pessoal que foi espalhado, irmãos? Porque eles foram para Jerusalém apenas para a festa de Pentecostes. E aí eles retornam. Talvez Epáfras estava entre eles. Já pensou se ele ficasse lá na sua cidade, apenas lamentando? Rapaz, eu estou pensando em mudar para Jerusalém. Lá tem uma igreja de milhares de pessoas, aqui só temos nós 3 aqui. Epáfras começa algo que iria impactar, com certeza, muitas vidas. Talvez Deus possa nos usar da mesma maneira. Segundo parágrafo, há uma evidente preocupação com as 3 igrejas mencionadas acima, pois a heresia que rondava estas igrejas estava ganhando espaço de uma forma um tanto perigosa. Epáfras era, portanto, apontado por Paulo como um exemplo aos cristãos dessas igrejas, como alguém que tinha muito zelo por eles, merecedor, então, de toda a confiança por parte deles. Irmãos, se posso fazer uma menção pessoal, a minha preocupação número 1 chama-se Comunidade Batista Videira, não tenho a mínima dúvida disso. Mas há bastante tempo, irmãos, eu entendi de Deus que eu não podia ficar dentro de um casulo e apenas satisfeito porque as coisas estavam andando aqui e Deus estava abençoando conforme biblicamente eu entendia que deveria ser. E eu confesso que, inclusive, eu já tinha essa altura jogado a toalha para ter qualquer tipo de participação fora da nossa igreja. Mas nessa mesma época, irmãos, eu mudei de opinião. E hoje, meus irmãos, eu me preocupo muito em níveis diferentes com outras igrejas. Não ao ponto de prejudicar o meu trabalho aqui, de jeito nenhum, mas dentro da possibilidade, oferecendo ajuda de alguma forma, oferecendo auxílio para pastores de alguma forma. Porque uma coisa que eu me atentei é que quando eu estava lá no começo, eu tive pastores que estenderam a mão e perguntaram, está precisando de alguma coisa, precisa de alguma ajuda, alguma orientação e tal. E seria extremamente egoísta que eu não fizesse a mesma coisa, ou apenas fizesse quando fosse procurado. E para a glória de Deus, irmãos, mesmo em meio a várias frustrações,
há outros exemplos de igrejas e situações que foram melhoradas pela graça de Deus, através daquilo que a gente pode ajudar. Alguns anos atrás, irmãos, eu me sentia realmente bastante sozinho, meio que no deserto. Raro eram as pessoas que concordavam que a coisa não estava boa. Eu ficava assustado com a quantidade de pastores e de líderes que achavam que a nossa denominação em particular está uma maravilha. E aí, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, e é claro que a internet tem um grande papel nisso, eu comecei a conhecer pessoas que enxergavam que a coisa não estava bonita. Que percebiam que nós temos uma grande maioria que só vive elogiando as cortinas da nossa denominação enquanto que a casa está pegando fogo. E eu posso dizer, irmãos, para a honra e glória do Senhor, que nesses anos todos, nós já temos gente suficiente no nosso estado, se eu quisesse, por exemplo, começar um seminário presencial, e não mais um seminário à distância como nós hoje temos. Está chegando mais um reforço, se Deus quiser, logo mais um segundo, está dependendo da igreja decidir pelo nome dele ou não. Há 6, 7 anos, 8 anos atrás, eu não começaria um seminário, mas de jeito nenhum. Desculpe a sinceridade, irmãos. Com as opções que eu tinha aqui, não. Gente sincera, gente querida, tudo mais. Mas se você vai formar mentes para o ministério, você precisa de uma coisa diferente. Dia 30 agora, pela primeira vez, várias igrejas da nossa denominação e uma de fora da denominação, vamos nos reunir na véspera do aniversário da Reforma para termos um culto conjunto. Vai ser inclusive na Jardim Floresta. Se você falasse para mim que isso ia acontecer há 6, 7 anos atrás, eu diria: senta aí, você está doido. Porque o cenário não era bonito. Não era mesmo. Como isso acontece, irmãos? Envolvimento. É por isso que, mesmo em programações que eu meio que acho que a coisa não vai muito bem, eu insisto com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, com os nossos irmãos, vá. Vá, participe, esteja lá. Para que você possa, depois ser ouvido, você tem que estar presente. É por isso, meus irmãos, que mesmo tendo tentado me convencer de que eu não ia concorrer de novo, eu concorri e estou na diretoria da denominação novamente. Meio difícil você tentar fazer alguma mudança ou influenciar do lado de fora. Bem difícil. Provavelmente não poderia ser eleito mais uma vez por causa de uma restrição do estatuto, mas tudo bem. A gente tenta de outras maneiras. Ponto aqui, meus irmãos, é que se você não tentar influenciar de alguma maneira, é meio dramático, mas o mal ganha. É por isso que eu insisto com você. Fez seu devocional? Publica seus pensamentos, não intimidade. Publica seus pensamentos na rede social. Porque em lugar de ficar passando no feed das pessoas, hoje Deus tem uma vitória para você. Se acredite e digite amém. Ele pode ler um compartilhar genuíno das Escrituras. Ele pode chegar lá assim: nossa, fulano compartilhou aqui uma mensagem em Gênesis. Deixa eu dar uma olhadinha nessa mensagem. E a pessoa pode conhecer pregação expositiva. Você já pensou, irmãos, que isso realmente pode ter impacto na vida das pessoas? Porque já teve. Eu canso de ter exemplo de pessoas que me procuram no privado: pastor, não entendi isso que o senhor escreveu. Como assim Deus não tem um plano maravilhoso para a minha vida? Que bom que você perguntou. Vamos lá.
e você explica para a pessoa a diferença de uma frase de efeito e de um evangelismo verdadeiro. Coisa que ela, às vezes, 20 anos de igreja, nunca ouviu. Então, irmãos, não. O seu pastor não publica as coisas apenas para fazer treta online, mas para fazer as pessoas pensarem. Para fazer as pessoas questionarem por que eu acredito assim. Certa feita aqui na nossa cidade, eu falei que, até eu lembrei disso outro dia na aula do CFM, eu falei que o primeiro objetivo do Senhor em vir à Terra e morrer na cruz não foi salvar a mim e a você. Primeiro e maior objetivo da vida dele era glorificar a Deus. Só faltou a estaca e as madeiras e a chama do lado de fora me esperando que eu saí daquela programação como herege. É heresia o que eu falei, irmãos? Sim ou não? Sua salvação é mais importante que a glória de Deus? Sim ou não? Não. Mas as pessoas estão tão acostumadas com o evangelho, com uma mensagem centrada na necessidade da sua vida, ou da vida delas, que elas não suportam tomar nem o segundo lugar e perder o primeiro para a glória de Deus. Tudo bem que a audiência era de adolescentes. Mas aí, os adolescentes contaram para os seus pais, que também concordaram com eles, já não são mais adolescentes. E aí os seus pais contaram para os seus pastores, e alguns concordaram com eles. Como você dorme com um barulho desse? O crente que não está disposto a perder o primeiro lugar de destaque, nem que seja para a glória do próprio Deus. Mas, alguns... Espera aí. Faz sentido. E eu me recordo, irmãos, que uma programação tempos depois, um rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, tive oportunidade de encontrar com o senhor novamente, mas desde aquele dia na igreja tal, na programação X, eu tô com um mamífero do lado atrás da orelha, porque pulga não é não. É um mamífero preso aqui. Porque eu não gostei, mas eu não consigo discordar do Senhor. Eu falei, que bom, porque você não está discordando de mim, e nem concordando comigo. Isso é teologia bíblica, irmão. Expliquei para ele. Em lugar de você focar apenas em um ponto, você olha o todo e vê para que tudo existe. Esse é o grande tema, irmãos, da palavra de Deus. A glória dele, não a nossa salvação. Nossa salvação, irmãos, é incidental para a restauração completa da glória de Deus na nossa vida. Ou seja, irmãos, para mim, para esse e outros que comentaram a mesma coisa, valeu todo o risco de ir para a fogueira. Nem um momento fiquei preocupado. E todo colega que veio conversar comigo mudou de ideia. Apenas disse, não, eu só acho que isso é teologicamente muito profundo. Aí eu falei, mas aí não é meu problema, né? É seu porque é sua ovelha. 2.5. Lucas. Terminar, irmãos, e não apenas Epáfras, mas Lucas e Demas são mencionados. Somente aqui Lucas tem seu ofício revelado, bem como sua origem gentílica. As referências a respeito deste companheiro de Paulo são de uma pessoa amável, servo e fiel, estando com o apóstolo em parte de sua segunda viagem missionária. Esse mesmo Lucas veio a escrever o terceiro evangelho, possivelmente com muitas informações extraídas do próprio Marcos, com quem conviveu por algum tempo em Roma, e o livro de Atos, que narra a história primordial da igreja. Irmãos, Lucas dispensa muitas apresentações, né? De novo, a forma como ele abre mão da sua carreira para acompanhar Paulo. A forma como, irmãos, ele é aquela rocha do lado de Paulo, mantendo as coisas e certamente cuidando de organização também. É assim que eu vejo. E como ele pega todas essas informações, como o texto também diz, provavelmente com a influência também de Marcos, com quem conviveu, certo?
e ele escreve o Evangelho, torna Lucas sem necessidade de grande mais apresentação. Mas aí nós chegamos em Demas. A coisa não fica tão bonita, não. O terceiro gentio mencionado por Paulo nesta carta é Demas, que até esta ocasião serviu como colaborador, mas que não muito tempo depois volta a ser citado pelo apóstolo prisioneiro como um traidor quando escreve sua última correspondência, a carta pastoral a Timóteo. 2 Timóteo 4,10, nós lemos o seguinte, irmãos. Procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. E o texto continua. Irmãos, isso não é uma prisão domiciliar mais. 2 Timóteo é escrito de uma masmorra romana, de onde Paulo sairia para ser decapitado. Não é mais um homem 10, 15 anos mais novo, talvez menos que isso, mas é um homem bem mais idoso. E como eu disse, já alquebrado. Eu fico pensando, meus irmãos, o que chicotadas fazem no corpo de alguém anos e anos depois, quando ele chega à idade avançada. A vida no primeiro século não era fácil, a não ser que você tivesse crescido num palácio. Demandava do corpo humano e as viagens constantes. Eu penso, irmãos, e claro, seja uma covardia incrível o que Demas faz. O uso da palavra traidor aqui pelo autor da nossa lição mostra que ele também está um tanto quanto indignado com essa pessoa. Deixa eu contar uma novidade para vocês. Não é impossível de você ter Demas na sua vida. Não é completamente fora de perspectiva. Esse abandono, irmãos, também tem graduações. Há pessoas que simplesmente vão deixar você na mão. Você contava para um trabalho da igreja ou daquilo que você está liderando particularmente e vai deixar você na mão. E o que eu acho interessante, meus irmãos, é que isso é mais do que uma questão espiritual. Isso é uma questão de pessoa. No caso de um homem, de uma hombridade, de uma dignidade. Você simplesmente não deixa as pessoas na mão. Isso é boa criação, né? Mas no caso de Demas, ele deixa Paulo porque estar com ele estava ligado à vida espiritual. E é por isso que Paulo menciona, amando o presente mundo. Ele se viu numa situação, irmãos, em que ele não conseguia mais manter a sua vida espiritual porque ele amava o pecado, certo? Amava aquilo que o que quer que seja que o mundo estivesse oferecendo, se era uma questão material, se era uma questão moral, não sabemos, mas ele ama tanto isso, então ele não pode ficar entre dois mundos. E aí a consequência é que ele abandona Paulo. Eu já tive colegas, meus irmãos, que tiveram situações muito, muito, muito ruins. E eu também já tive situações muito ruins, mas uma coisa que eu tiro disso é que anos depois eu pude, pessoalmente aprender, mas passar para os colegas, dizendo, olha, o Senhor da história continua no controle. No final das contas, meus irmãos, quem é exatamente Demas e quem é Paulo? O que Deus tinha para fazer na vida do seu servo, ele continuou fazendo, a despeito do abandono que Demas provocou na sua vida. De novo, quem perde? Aquele que, em lugar de cumprir aquilo que havia provavelmente se disposto a fazer, se comprometido a fazer e dito para os demais que iria fazer, é quem realmente está perdendo aqui. Porque nós vimos, irmãos, que apesar que Paulo chama Timóteo para ele vir depressa, e sentindo naquele momento abandonado, havia outros que Deus levantava para dar socorro a ele, mesmo nessa segunda prisão. Então, irmãos, se nós estamos dispostos, ou nos comprometemos, melhor dizendo, com algo, faça aquilo que você se comprometeu.
Porque desde, irmãos, da sua simples, entre aspas, presença, até de fato você está fazendo algo na direção ministerial em algum ponto da sua igreja, largar o seu papel sempre prejudica o todo. Você é o principal prejudicado, mas prejudica o todo. Vamos terminar, irmãos, nosso tempo hoje. Aplicação. Nestes versículos, Paulo fala de amigos judeus e gentios, revelando o apreço que tinha por eles e a importância destes naquele momento crucial de sua vida. Cada um deles, inclusive o próprio Demas, até aquele momento, é exemplo de fidelidade e compromisso com o Evangelho. Estas pessoas devem inspirar aos cristãos de hoje, porquanto a igreja, tal qual naqueles dias, espera o mesmo apreço que estes tiveram pela obra do Senhor. Seja médico, seja servo, seja judeu, seja grego. O que se almeja no final é que estejamos firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Ou seja, como cristãos, não devemos medir esforços, mas que nos empenhemos sempre no trabalho de Cristo. Realmente, meus irmãos, tem muito que você pode tirar, viu? Olha o tamanho da nossa aula hoje. De olhar para o lado e ver o companheirismo, o compartilhar das nossas vidas na obra do Senhor. Porque aquilo que nós fazemos, irmãos, juntos, na nossa igreja local ou em outros trabalhos, é eterno. Seus companheiros de colega não compartilham essa realidade. Qualquer outra empreitada, ONG que você se junte, ou algum grêmio esportivo, não compartilha dessa realidade. Na verdade, meus irmãos, muitas pessoas se juntam a essas instituições para descobrir ou conseguir um significado, sentido para a sua vida. O Evangelho e o cristianismo é ao contrário. Nós nos juntamos à obra porque nós já encontramos o significado e o sentido da nossa vida. A doação que nós temos para a obra é porque o Senhor da obra já nos alcançou. E isso faz toda a diferença. Amém? Deus querido, eu quero agradecer pessoalmente ao Senhor pela infindável lista que eu nunca conseguiria lembrar todos os nomes de pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Certamente meus irmãos também são muito gratos, porque como diz aquela velha frase, se temos a altura que nós temos, é porque estamos apoiados nos ombros de gigantes. Certamente, ó Deus, eles também só foram o que foram, porque nós estamos, ó Pai, em uma incrivelmente longa corrente do bem. Vidas e outras que foram abençoadas uma após as outras. Eu sou grato a Deus pelo primeiro cristão que pisou nesse país e trouxe a fé bíblica para cá. E hoje, ó Deus, 150 anos depois, nós continuamos expandindo o Evangelho. Ó Deus, eu sou grato pelos autores dos livros, tantos materiais que têm abençoado a nossa vida, por pregadores. Enfim, nós temos, meus irmãos, ó Deus, na vida minha e dos meus irmãos, muitos Epáfras, até mesmo Demas no seu melhor momento. Temos muitas vidas, ó Deus, para agradecer, porque marcaram a mim e aos meus irmãos. Que nós possamos, ó Deus, deixar marcas também na vida de outros. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.